Paz do Senhor, Pastor César, Daniel aqui do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Duas perguntas. A primeira, sobre o que está escrito na lei, sobre não comer carne de porco, camarão ou peixe que não tem escamas, que algumas igrejas seguem essa doutrina. Qual é o argumento bíblico para refutar esse tipo de doutrina, esse tipo de ordem dada à igreja, né? E a segunda pergunta é sobre o termo brasileiro em hebraico, é Barzilai, e se for Barzilai, tem a ver com Barzilai, amigo de Davi, que existe uma doutrina, existe uma linha que defende que Barzilai poderia ser brasileiro e veio aqui no Brasil buscar especiarias no tempo de Davi. Tá? Deus abençoe. Obrigado. Pastor, eu tenho uma dúvida em dois textos, e aí eu acredito que o senhor vai conseguir tirar essa dúvida. Eu acredito no livre-arbítrio do homem. O homem tem o direito de escolher o que vai fazer, não é isso? Uhum. Pronto. Só que aí me vem uma questão sobre o livre-arbítrio de Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E também sobre o livre-arbítrio de Jonas, quando Deus disse a Jonas para ele ir até a Nínive, e de pronto ele recusou, pegando o navio para ir para Tarse. E daí, sobre todo o trajeto que teve, tanto Paulo como Jonas tiveram que fazer a vontade de Deus. Aí o que me vem é onde é que se encontra aí o livre-arbítrio de ambos. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Os irmãos que vão estudar teologia, especialmente não apenas num curso, né, de carreira de teologia, como o da FTB ou de outros, vez por outra irão se deparar com essa questão. O homem tem ou não tem livre-arbítrio? Acontece que as palavras livre e arbítrio não se necessitam, né? Livre, o homem é livre, pronto. Arbítrio, o homem tem arbítrio, pronto. Então essas palavras não se necessitam. Livre-arbítrio constitui-se uma redundância de termos. Mas eu entendo que a maioria dos irmãos, quando vai estudar, até teólogos e tal, sempre falam sobre o tal do livre-arbítrio, né? Agora, o que precisa ficar claro aqui é que quem defende que o homem tem livre-arbítrio tem uns boletos aí para resolver. Ele está levantando dois aqui, Paulo e Jonas, mas eu posso colocar mais. Tem o Faraó, tem o Jacó, o Esaú, não sei o que lá. E quem defende o contrário, quem defende que o homem não tem livre-arbítrio, os nossos irmãos reformados, por exemplo, o pessoal calvinista, por exemplo, tem outros boletos para resolver. Que é o seguinte: se o homem não tem livre-arbítrio, quem é que escolheu o pecado que eles cometem? Se ele não tem escolha, por exemplo, agora, nesse momento agora, tem alguém sendo assassinado nesse país ou nesse mundo? Tem. Tem alguém sendo estuprado nesse momento? Tem. Tem alguém sendo, sei lá, enganado? Agora tem. Tem adultério acontecendo? Tem. Tem sequestro em andamento agora, nesse momento? Tem. Tá. Deus é que mandou fazer isso? Deus quis que um homem estuprasse um bebê? Uma adolescente? Uma criança? Então temos aí essa questão. Quando você diz que o homem não tem livre-arbítrio e tudo já foi designado por Deus, tem vários boletos aí para resolver. Tá certo? Então, a gente não tem que buscar o caminho mais fácil. A gente tem que buscar o caminho mais bíblico. E aí, o exercício, o Robson, hoje teve a Rubenita e agora o Robson. O exercício é pensarmos, entendermos como é que a Bíblia apresenta Deus nas Escrituras. A Bíblia apresenta Deus e a relação de Deus com a humanidade como? Por exemplo, a relação de Deus com o homem é uma relação de anuência ou uma relação de determinação? Determinação ou anuência? Ou seja,
tudo está determinado por Deus, tudo, inclusive os pecados das pessoas, é isso que a Bíblia diz? Ou é uma relação de anuência? Deus não concorda, inclusive, com algumas coisas que os homens fazem. Então vamos partir para a realidade da Bíblia. Na minha compreensão bíblica, a relação de Deus com a humanidade não compreende determinação full time, o tempo todo determinação. Tudo é decreto, tudo está determinado por Deus. Por quê? Porque os boletos que vêm na sequência são pesados demais, numerosos demais e contradizem o todo das Escrituras. Por exemplo, Deus determinou a queda, Deus determinou o pecado, Deus determinou ao Adão que comesse da fruta. E se Deus determinou, por que ele pediu para o Adão não comer? Ele disse, chamou o Adão e disse, não coma, mas secretamente ele já tinha determinado que comesse. Então é mentira de Deus. Então começa, o castelo de cartas começa a desmoronar quando você faz essa pergunta. A relação de Deus com o homem é uma relação de determinação ou de anuência? Porque se é uma relação de determinação, então tudo está determinado por Deus. Essa é a ideia do determinismo, e essa é a ideia, eles não querem dizer assim, tá? Mas essa é a ideia, ou pelo menos passa essa ideia, no supralapsarianismo, que é uma linha, uma tendência dentro do calvinismo, que é o supralapsarianismo. Ou seja, Deus determinou tudo, todas as coisas. Mas quando eu entendo que Deus determinou todas as coisas, o que não fecha? O profetismo, por exemplo. O profetismo não fecha. Várias coisas não fecham. Por exemplo, pastor, como assim o profetismo? Não entendi essa ligação. Um Deus que determinou todas as coisas não precisa de profetas. Tudo que está acontecendo foi ele que determinou. Tudo que está acontecendo foi ele que decidiu. Tudo que está acontecendo é em princípio gerado por ele. Então por que ele tem que mandar um profeta falando assim para as pessoas? Gente, vocês não podem fazer desse jeito. O que a gente combinou? Porque o profetismo em Israel, o que é? É Deus levantando seus servos para bater de frente com as pessoas por causa do comportamento delas. Ora, se foi Deus que determinou esse comportamento, o profetismo não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então Deus mandou que as pessoas construíssem imagens de esculturas. Mas Deus determinou através de Moisés que não podia construir. E depois ele mandou construir. E depois ele manda profeta dizendo, por que vocês estão construindo imagem de escultura? Por que vocês estão adorando imagem de escultura? Você está vendo que não faz muito sentido? Então, a primeira lição que eu proponho aos irmãos que estão estudando soteriologia agora, e estão começando a ver temas como calvinismo, arminianismo, Jacobos Armínios, João Calvino, e todos os nomes, né, remonstrantes, né, quem são os remonstrantes, o período da remonstrância, a reforma, logo depois do pós-reforma, e, enfim, supralapsarianismo, infralapsarianismo, como que fala? Catecismo de Westminster, não sei o quê. Primeira lição, antes de abrir esses documentos, vamos para a Bíblia. A relação de Deus com a humanidade é de determinação ou é uma relação de anuência? Porque se é uma relação de anuência, está resolvido. Se é uma relação de... O que eu estou dizendo de anuência? Ele deu ordens e os homens têm liberdade de não cumpri-las ou não, e aí ele interfere. Porque a relação de anuência também é uma relação de interferência. Se Deus determinou tudo, por que é que ele interfere? Se Deus determinou tudo, por que é que ele vai julgar no final? Se Deus determinou tudo... Então, eu sei que é muito bonito o discurso dos irmãos que são ultra calvinistas, de dizer assim, quando a gente não tem resposta, a gente só pode adorar, a gente não sei o que lá. Pô, é muito legal. Só que é uma conta que não fecha em vários aspectos. Entende? Então, o homem tem livre-arbítrio ou não? Bom, se Deus vai julgar o homem no final, então parece que o homem teve liberdade para fazer o que ele quis dentro das suas possibilidades. Então, dentro da possibilidade do homem, ele teve liberdade para fazer o que ele quis. Por que eu sei disso? Como eu sei disso? Eu sei disso porque no final, Deus vai julgar o homem pelas escolhas que o homem fez. Ponto. Entendeu? Agora,
sobre Paulo e Jonas, né, aí a gente não está falando sobre soteriologia, a gente está falando sobre ministério. Então, Deus capacita algumas pessoas sobrenaturalmente para o ministério, independente. E veja, eu defendo que a relação de Deus com a humanidade é uma relação de anuência. Ele não é culpado das mazelas do mundo, nem foi ele que mandou fazer. Nem foi ele que mandou fazer. Porque os irmãos que são supralapsarianos, eles falam assim, mas Deus não é culpado do pecado do homem, ele faz isso de uma forma que o homem é o culpado. Tá, mas quem determinou? Deus. No fim, quem determinou foi Deus. Então eu não entro nessa seara. Eu não tenho coragem, ousadia o bastante para dizer que foi Deus que determinou que o estuprador que está estuprando agora, que foi Deus que mandou ele fazer isso. Eu não tenho coragem de falar isso conhecendo o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é bom. Entendeu? O Deus bíblico é bom. Tá certo? Então, vamos lá. 2 perguntas importantes. Muito cuidado com essas pessoas que falam o hebraico do grego e começam a tirar coisas da arca, da arca da velha, coisas que você nunca viu. O cristianismo tem 2000 anos de história. Doutores imensos, assim, doutores que com uma contribuição imensa na história da igreja, o que a gente chama de doutores da igreja. Eu não estou falando dos pais da igreja apenas, tem os pais da igreja e os doutores da igreja. E agora tem os teólogos do TikTok, os teólogos do Facebook, do Instagram, dos cortes, né? Que pegam os textos e aí acham que essa palavra é muito parecida com aquela, tal, e montam ali e tiram umas coisas tão profundas que cheiram enxofre, de tão profundas que são. Então tem que tomar cuidado. Pastor, é verdade que brasileiro se diz Barzilai em hebraico? Não. Como que se fala brasileiro em hebraico? Primeiro, essa palavra é a palavra do hebraico moderno e não do hebraico bíblico. É a primeira informação que a gente tem. A estrutura do hebraico moderno, embora a estrutura dura ali, mater, seja a mesma, porém, o hebraico moderno, ele obedece uma lógica diferente. O tempo verbal muda, várias coisas mudam no hebraico moderno, tá? Mas como se diz, embora seja parecido, como se diz brasileiro em hebraico moderno, já que não é uma palavra do hebraico bíblico. Se eu quero dizer assim, eu sou brasileiro, eu digo Ani Brasilai. Brasilai e não Barzilai. Tá certo? Ani BRA, Brasilai. Tá certo? Eu sou brasileiro. O verbo aí não precisa, é subentendido, né? O judeu não fala eu sou. Por exemplo, eu quero dizer eu sou médico, eu posso dizer Ani Rofê. Rofê é a palavra para médico e Ani é a palavra para eu. Então, eu médico, seria mais ou menos isso. Então, eu sou brasileiro, Ani Brasilai, tá certo? E não Barzilai. Dizer que o Barzilai da Bíblia, ele era um brasileiro, né, que vieram aqui e tal, na época dos fenícios e tal. Não, pessoal, não. Vamos lá, tudo isso aí tem a ideia da Pedra da Gávea, que tem lá inscrições, ali já está resolvido. Arqueólogos, estudiosos, tal. Aquilo ali é corrosão, é erosão, não tem nada a ver, não são letras em fenício, tem aquela pedra lá da Paraíba também, que o pessoal não lembra agora o nome e tal, mas isso não tem absolutamente nada a ver. E Barzilai está preso ao nome ferro, né? Que faz parte do radical, que significa o meu ferro, porque termina com I, o I é o sufixo que tem a ver com a posse, né? Esse ferro é meu. Então, é o que eu posso dizer sobre isso. O Brasil, né? Brasil não tem, é uma estrutura gramatical ocidental e não oriental. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com coisa. Não, eu sei que pode parecer parecido, né? Porque, ó, Barzilai, Brasilai, então é a mesma coisa, tal. Não. Não confunda o bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha, pessoal. São coisas diferentes. É bem parecido, mas são coisas completamente diferentes. Sobre os peixes, né? Peixes de couro, de barbatana e tal.
os cristãos, eles podem comer? Podem. Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque nós temos ordem bíblica. A gente pode comer de tudo, todos os animais, tudo que se vende no açougue, a menos que você souber que a carne seja, por exemplo, oferecida a ídolos e tal. Nesse caso não pode. No demais, podemos comer de qualquer animal, tal, desde que tenhamos a consciência pura e recebamos esses alimentos com ação de graças. Ou seja, você ora antes de comer, consagra ao Senhor e está tudo certo, beleza? E pode comer. Que mais? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tem lá a visão que Deus estava dando para Pedro, do lenço cheio de animais impuros, que Deus disse, levanta, mata e come. É óbvio que numa primeira camada ele está referindo aos animais, mas numa segunda e maior, ele está se referindo aos gentios, porque Pedro estava indo na casa de um gentio, não sei o quê. Mas ele deu esse exemplo. Então, e Deus termina dizendo assim, não chame de impuro, e aí o que Pedro chamou de impuro? Os animais. Não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, também temos essa informação. Então, no Novo Testamento, o cristão pode comer, como diz a Bíblia, de tudo que se vende no açougue, mas recebendo os alimentos com ação de graças. A prática feita ali, naquele contexto, é para os judeus naquele período ali do deserto.